Olá gente, meu nome é Anthony, e esse vídeo não é a parte 2 do vídeo de Strike Force Kitty. Eu sei que vocês provavelmente querem ver esse vídeo, inclusive eu quero agradecer muito a vocês por terem visto o vídeo, e eu fico muito feliz que vocês gostaram dele também. Só que é aquilo, eu sou apenas uma pessoa trabalhando meus próprios vídeos, e esses vídeos mais longos, querendo ou não, demoram pra sair. Eu não posso simplesmente instalar meus dedos só pra fazer um vídeo muito foda ser postado no meu canal. Então por enquanto aguardem um pouco a parte 2 do vídeo de Strike Force Kitty. Ainda não comecei a editar o vídeo e eu não escrevi o roteiro dele ainda, mas relaxa que algum dia ele vai sair sim. Mas já que não vamos falar de Strike Force Kitty, que tal falarmos de outra coisa? Como por exemplo, Mario. Super Mario Bros, um jogo lançado em 1985 para o NES, ou o Nintendinho como a maioria dos brasileiros chamam. É um joguinho bem simples e que algumas pessoas podem não achar ele grande coisa hoje em dia, mas esse jogo praticamente moldou o mundo dos videogames. Porque esse jogo foi praticamente o que moldou o que hoje conhecemos como jogos de plataforma. Sem contar que esse jogo era muito surreal para a época que ele lançou, pois a gente foi de jogos que eram basicamente assim. Para um jogo em que ele é assim. Não é à toa que ele foi um dos jogos mais vendidos do NES. Em janeiro desse ano eu zerei o remake desse jogo da coletânea Super Mario All Stars pro Super Nintendo. E é muito gostoso esse jogo. É bem divertido, tem fases legais e é uma das melhores experiências de um jogo 2D do Mario. Se você é um fã do Mario, eu super recomendo que você jogue esse jogo, principalmente esse remake do All Stars. Mas sabe uma coisa que eu acho que seria interessante? Se esse jogo tivesse uma sequência direta dele, com mais fases e outras coisas, ou alguma coisa desse tipo, sabe? Super Mario Bros. The Lost Levels, também conhecido como Super Mario Bros. 2 no Japão, foi um jogo lançado em 1986, ou seja, um ano depois do lançamento do Super Mario Bros. E ele foi lançado apenas para o Family Computer Disk System, ou Famicom para ficar mais simples. E o motivo desse jogo nunca ter sido lançado para o NES foi por conta que a Nintendo americana achou que o jogo era muito difícil e também que ele era muito similar ao Super Mario Bros. E eles também não acharam que o jogo ia vender muito bem igual ao jogo anterior. Então eles nem queriam lançar esse jogo no ocidente. E vocês provavelmente devem estar pensando que essa decisão da Nintendo americana foi muito idiota, mas vocês vão ver ao longo do vídeo que essa foi uma das melhores decisões que ela fez. E eu sei que você também deve estar pensando em outra coisa além disso. Por que esse jogo no Japão se chama Super Mario Bros 2, se 2 anos depois dele saiu um jogo com o mesmo nome? Bom, acho que a maioria dos fãs do Mario já devem saber a resposta disso, mas eu vou explicar para aqueles que não sabiam disso. O Super Mario Bros 2 que a gente conhece, na verdade nunca tinha intenções de ser uma sequência do Super Mario Bros. Porque o Super Mario Bros 2 é na verdade uma adaptação americana de um jogo do Famicom chamado Yomeroko Doki Doki Panic. Esse jogo do Famicom é praticamente a mesma coisa do Mario 2, a única diferença é que ele tem esses personagens deveras estranhos. E quando a Nintendo americana quis trazer esse jogo pro NES, eles falaram: por que a gente não troca os personagens desse jogo pelos personagens do Mario? E foi literalmente isso que fizeram. E o motivo desse 2 no título, eu acho que é bem provável que eles colocaram só pra não fazer o jogo não ser um desastre nas vendas. Inclusive, quando a Nintendo japonesa decidiu lançar o jogo para o Famicom, eles renomearam o jogo para Super Mario Bros. USA. E esse nome está presente em todos os relançamentos japoneses desse jogo. E mais, o Lost Level só ganhou esse nome quando ele foi incluído na coletânea do All Stars, até para não confundir a cabeça das pessoas. Então, daria para dizer que o Lost Levels é o verdadeiro Mario 2? Bom, aí já depende de como você quer interpretar essa situação, mas na minha opinião, eu vejo Lost Levels mais como uma versão alternativa do primeiro Mario Bros, do que uma sequência dele. E para justamente não confundir muito a cabeça de vocês, eu vou chamar o jogo de Lost Levels, ok? Porém, pra ser sincero, eu nunca vi muita gente na internet falando desse jogo. Nem mesmo os fãs de Mario falam muito sobre esse jogo. Mas quando falam é geralmente só pra falar que o jogo é uma bosta. Então eu não tinha tanta noção desse jogo e eu nunca joguei ele também. Tudo que eu sabia dele é que ele era basicamente o Mario 1, só que com fases diferentes, como o próprio nome do jogo já diz. E lembra que eu falei que eu zerei o remake do Mario 1 no All Stars? Então, depois que eu zerei esse jogo, eu me liguei que o All Stars tem justamente o Lost Levels. Então eu pensei, por que eu não tento zerar esse jogo também, só pra ver como é que ele é? Deve ser um jogo legal. Eu me arrependo de cada segundinho que eu joguei desse jogo. Bom, vamos analisar o jogo.
eu já vou começar a tirar da sala o elefante principal sobre esse jogo. Primeiro que ele nem tenta esconder o fato dele ter sido feito por cima do Mario 1. Eles literalmente só reusaram tudo do primeiro jogo. Os gráficos, as músicas, a jogabilidade, a história do jogo, tudo. Quase nada nesse jogo é diferente do anterior. Eles nem ao menos se prestaram pra mudar um pouco os gráficos, ou adicionar músicas novas, ou até remixes das músicas do primeiro jogo. Claro que algumas coisas são diferentes do anterior, como o design do cogumelo, que eu gosto mais dessa versão, pra ser sincero. Mas você mal percebe isso direito, principalmente no remake do All Stars, em que eles mudaram praticamente nada. Eles também nem se prestaram pra consertar alguns defeitos do primeiro jogo, como o fato que você não pode voltar pra esquerda. Tipo, não dava pra pelo menos tirar isso? Isso pode parecer algo meio idiota de reclamar, mas vamos comparar esse jogo com um jogo que foi lançado 7 anos depois dele. Sonic 2 para Mega Drive. Esse jogo, apesar de reusar algumas coisas do seu primeiro jogo, que também é um jogo de Mega Drive, dava pra ver que esse jogo tinha sim diferenças bem notáveis do seu antecessor. O jogo tinha a adição do Tails, tinha fases completamente diferentes, nenhuma das músicas foi reusada do primeiro jogo, e esse jogo introduziu uma nova mecânica, que é o Spin Dash, que é uma mecânica que existe até hoje na série do Sonic. Agora nesse jogo, não tem nada disso. O jogo tem poucas diferenças com seu antecessor, que se eu mostrar uma foto do Mario 1 e do Mario Lost Levels pra alguém, essa pessoa vai achar que os dois são o mesmo jogo. O jogo não te dá uma sensação de estar jogando um jogo completamente diferente do anterior. Você só parece que tá jogando o mesmo jogo, só que com fases diferentes. E nem vem tentar vir com um papinho de que o jogo é assim por conta das limitações do Famicom do NES. Porque tem muitos jogos para esses dois consoles que eram bem impressionantes para a época que eles foram lançados. Como por exemplo, os dois consoles têm o Super Mario Bros 3, um dos melhores jogos 2D do Mario, que nem dá pra acreditar que esse jogo consegue rodar nele. Então não, a limitação dos dois consoles não é uma desculpa válida. Mas ok, quais são as diferenças entre o Lost Levels e o Mario 1? Bom, esse jogo tem 3 coisas que não existem no Mario 1. Nesse daqui, ele tem um power-up novo, mas acho que nesse caso tá mais pra power down. Tá vendo esse cogumelo marrom totalmente inofensivo? Então, ele te dá dano. Sim, esse cogumelo que é literalmente o mesmo sprite do cogumelo normal, só que marrom e sem nenhum indício do que ele faz, te dá dano. Pelo menos no All Stars eles mudaram completamente o design desse cogumelo para algo que realmente não parece ser uma boa ideia de pegar isso. Mas esse cogumelo é praticamente inútil, não pela questão de que sua única função é de te machucar, mas pela questão que ele nem te atrapalha direito. Mesmo se você ativar ele, dá pra desviar ele muito facilmente. Esse cogumelo venenoso é só uma tentativa fracassada para tentar deixar o jogo mais difícil. Temos também as piranhas plantes vermelhas, que diferente das piranhas plantes verdes, as vermelhas não ficam escondidas se você fica perto do cano. Elas só se escondem quando você fica em cima do cano delas. Mas de novo, isso é algo que não atrapalha você nem um pouquinho, e é só mais uma tentativa fracassada para tentar deixar o jogo mais difícil. E por último e o mais idiota desse jogo, temos a ventania, que simplesmente fica te empurrando toda hora. E apesar dela dar um certo desafio, ela é muito irritante. Porque como na maioria das fases ela aparece em fases que tem mais buracos, você tenta se concentrar e fazer os pulos para não cair, mas a ventania fica te empurrando. E pelo visto a Nintendo gostou tanto dessa mecânica que tem uma fase em que você tem que ficar fazendo pulos precisos nessas molas que te levam pro céu, enquanto a ventania fica te atrapalhando. Inclusive eu já vou falar das fases. Outra coisa que é diferente do Mario 1 é que aqui eles removeram completamente a opção de poder jogar de 2 jogadores. Pois agora você pode jogar não só com o Mario, mas também com o Luigi. O jeito que você joga com o Luigi é bem diferente do Mario. Porque agora... Virei o cebolinho? Porque agora ele pula bem mais alto que o Mario. Mas o problema é que ele escorrega com mais facilidade e ainda demora um pouco para pegar velocidade. O que sim, atrapalha em algumas partes, mas acredite se quiser, o Luigi é a melhor opção de jogar esse jogo. Pois eu joguei as primeiras fases só com o Mario, mas lá pra metade do jogo eu decidi jogar com o Luigi, por justamente ele pular mais alto. Então vai por mim quando eu digo que o Luigi é a melhor opção desse jogo. E outra coisa que eu deveria falar é que essas características do Luigi no jogo, no caso pular mais alto e escorregar com facilidade, são características que foram presentes nos jogos posteriores do Mario, que tem como jogar com o Luigi. No caso sendo Super Mario Galaxy 1 e 2, Super Mario 3D Land e Super Mario 3D World. Apesar dessas mecânicas funcionarem um pouco melhor em jogos 3D do que 2D, é até curioso saber que essas características principais do Luigi vieram desse jogo. Mas ok, eu falei muito sobre como funciona o jogo e as diferenças de adições dele. Mas e as fases em si? O nome do jogo é Lost Levels, né? Bom, vamos lá.
No Mario 1 tinha muita fase icônica e memorável, e acredito que uma das fases mais clássicas desse jogo é a primeira fase do primeiro mundo, ou 1-1, como a maioria chamam. E as fases desse jogo são bem simples, mas elas também são bem fáceis de entender o que você tem que fazer para passar delas. Enquanto as fases do Lost Levels só me dão a experiência completa de cometer diarreia. Esse é sem dúvidas um dos piores level designs que eu já vi em um jogo oficial do Mario na minha vida. As fases são muito confusas de entender e o jogo não te dá nenhuma dica sobre o que você tem que fazer nelas. Mas eu obviamente quero mostrar os motivos delas serem ruins. Começando com as primeiras fases do primeiro mundo, eu sinceramente não achei que são tão ruins assim. De todas as fases que eu joguei, essas são as que eu tenho menos coisa pra reclamar ou dizer. Tem umas partezinhas meio estranhas, mas nada demais. Então as fases do primeiro mundo nem são tão ruins assim, por serem justamente as primeiras fases. Porém é a partir do segundo mundo que as coisas só vão a ladeira abaixo. Bom, eu tenho que explicar uma coisa primeiro, pra aí vocês entenderem melhor o motivo. Uma coisa que tem no Mario 1 são blocos invisíveis. Eles são blocos... bom... invisíveis, né? Mas são blocos que você só pode acessar se você pular exatamente onde eles estão. Como por exemplo na primeira fase do primeiro mundo, em que tinha o clássico bloco invisível com cogumelo vida. No primeiro jogo eles não tinham tanto foco assim, eles não apareciam em muitas fases, mas isso é porque era só pra você achar uma vida ou uma moeda extra. Só que no Lost Levels, algum japonês imbecil chegou e falou assim: ei gente, vamos usar aqueles blocos invisíveis nesse jogo aqui, só que agora vamos fazer eles serem necessários para o jogador progredir no jogo. Sim, esses blocos invisíveis em que você não consegue ver eles, servem para você progredir no jogo. Mas Anthony, como assim progredir no jogo? Deixa eu explicar. Na segunda fase do segundo mundo, tem uma parte dela que eu quero que vocês entendam a estrutura dela. É um terreno plano, que em cima de mim tem um cano com uma piranha plant, que tá bem no alto, e na minha frente tem um buraco gigante. E depois desse buraco tem justamente o resto da fase. Quando eu tava jogando pela primeira vez e eu cheguei nessa parte, eu pensei, bom, pular pra chegar no cano de cima não tem como, porque meu pulo não é alto o suficiente. Eu não tenho nenhuma plataforma pra me apoiar. Então, acho que faz mais sentido eu pular bem alto para atravessar esse buraco, para eu poder chegar no outro lado. E foi justamente isso que eu fiz. Eu tentei e não deu, tentei de novo e não deu, tentei mais um pouco e não deu, e fiquei tentando até conseguir. Mas foi aí que em uma das minhas tentativas, quando eu pulei, também não deu em nada. E depois de falhar 1000 vezes, eu pensei, tá, ou eu tenho que fazer um pulo muito calculado só pra isso, ou eu tenho que pegar uma passagem secreta pra poder pular completamente essa parte. Então eu decidi resetar a fase e passar ela tudo de novo pra ver se eu não encontro um jeito de pular essa parte. Vi todos os canos que tinha nessa fase, mas mesmo assim eu não consegui achar nada. O máximo que consegui foi achar um cano com bônus, mas nem ele adiantou porque ele me mandou exatamente pra essa parte que eu tô preso. Então eu voltei com o plano do pulo, achando que eu ia conseguir dessa vez. Mas ainda assim não deu em nada. Então eu comecei a endoidar, achando que não ia ter como progredir nesse jogo. Até que em uma das minhas tentativas, eu pulei em um ponto específico, isso ativou um bloco invisível. E sabe qual era o jeito de passar dessa parte esse tempo todo? Muito simples, era só ativar 2 blocos invisíveis para você subir naquele cano que estava bem no alto, e assim você pular para chegar no outro lado e assim continuar a fase. Por quê? Cara, se eu não tivesse descoberto isso, eu não teria conseguido passar dessa parte. Eu fiquei uns bons minutos tentando descobrir como passava disso, pra depois descobrir que eu tinha que fazer uma coisa que não tinha nenhuma indicação. Mas se isso de algum jeito não foi o suficiente pra convencer você de que o level design desse jogo é horrível, então eu vou usar outra fase de exemplo. A quarta fase do terceiro mundo é aquela fase do castelo em que você tem que achar o caminho certo, porque se você pegar o caminho errado, você tem que fazer ele de novo. E isso é algo que também estava presente no seu antecessor. Mas nesse daqui, tem essa parte em que o caminho certo é o de cima. Mas não tem como chegar ali só pulando, pois você bate sua cabeça no teto. Eu fiquei um bom tempo tentando ver como eu ia fazer isso, até que eu acabei caindo, e quando eu ia voltar, eu sem querer pulei um ponto que tinha um bloco invisível. E o jeito que você tinha que fazer era ativar esses 3 blocos invisíveis para poder chegar lá em cima. Agora vocês conseguem entender o problema disso? O jogo não te dá nenhum indício que você tem que fazer isso para progredir nas fases. Nem se prestaram para colocar pelo menos uma moedinha nos cantos que tem blocos invisíveis. O jogo só espera que você tente descobrir o que você tem que fazer sem nenhuma dica. Se isso fosse uma espécie de atalho secreto, eu até passaria um pano pra isso. Mas como o único jeito de passar dessas partes, aí fica foda de defender isso. Mas já que estamos falando das fases, eu quero comentar sobre as piores fases desse jogo inteiro. Então vamos lá. A terceira fase do sétimo mundo é a quarta
quarta pior fase desse jogo. Pois como eu disse antes, você tem que ficar fazendo pulos precisos com essas molas que te atiram pro céu e ainda só funcionam quando querem, enquanto a ventania do diabo fica te atrapalhando. E lá pro final da fase você tem que pular dessas plataformas com fogo giratório ainda. A segunda fase do oitavo mundo é a quinta pior fase por ser uma das fases que não te dá dica de nada. Tem uma parte que tem dois Hammer Bros que são chato de matar, não por ser uns filhos da mãe que nem no primeiro Mario, mas sim porque tem blocos invisíveis exatamente em cima deles. E depois de sofrer nisso, você encontra esse cano e a passagem da frente está bloqueada por essa parede gigante. Então acho que é justo entrar pelo cano. Dentro do cano tem um bônus, mas depois que você passa desse bônus, você volta para metade da fase. Eu, todo bobinho e inocente, achei que eu tinha que pular essa parede com algum bloco invisível, até porque eu não duvido mais de nada depois daquelas outras fases. Mas não, o que você tem que fazer de verdade é chegar nessa parte que tem um para-culpa vermelho, pular nele e pular no bloco que tá em cima dele para ativar esse pé de feijão que te leva pro final da fase. Novamente, sem nenhum indício do que você tem que fazer. A terceira fase do oitavo mundo é a terceira pior fase, e ele é tão ruim quanto a segunda. É uma fase no céu, ou seja, uma fase com bastantes buracos. E você tem que ficar fazendo pulos precisos nas plataformas, nos paracupas e nas molas, enquanto fica fugindo dos Lakitos e dos Hammer Bros. Essa fase é simplesmente um caos completo, mesmo se você usar save states. E a quarta fase do oitavo mundo, e também a última fase do jogo, é a segunda pior fase. Ela é simplesmente o suco do caos completo. Primeiro que é uma fase de escolher o caminho certo, mas acredite em mim que essa daqui vai te deixar mais ainda confuso do que as anteriores. Segundo que ela é recheada de inimigos por todo lado, incluindo canos com piranhas pentes vermelhas, bloopers que de vez em quando ficam na água e às vezes não ficam na água, e também tá cheia de culpas e paraculpas. Ou seja, além de você ter que lidar com o tanto de inimigos que tem nessa fase, você tem que ficar se torturando para ver qual é a passagem correta e torcer pro tempo não acabar. E quando eu zerei esse jogo e olhei pra tela final, tudo que passava pela minha mente era: eu quero morrer. Mas Anthony, você falou até a segunda pior fase desse jogo. Mas qual é a pior de todas? Bom, aí eu vou ter que explicar uma outra coisa primeiro. Então, depois que eu zerei ele, eu decidi planejar fazer uma review desse jogo. Que é justamente essa review que você está assistindo agora. Porque eu não acho nem um pouco justo ninguém ficar sabendo do sofrimento que eu tive que passar. Porém, quando eu fui pesquisar mais sobre esse jogo, eu descobri uma coisa incrível. Existem mais 5 mundos nesse jogo, além dos 8 principais. No caso, existe o mundo 9 e os mundos A, B, C e D. Para você ter acesso ao mundo 9, você tem que zerar o jogo sem usar nenhuma Warp Zone, que são aqueles canos secretos que te ajudam a ir para os mundos mais próximos. Ok, não é um desafio tão difícil de fazer. Bom, isso se você não conseguir ficar insano com esse jogo. Mas é aí que você percebe que esse sofrimento que você teve que passar nessas fases principais desse jogo sem Warp Zone não serviram de nada. Porque a primeira, a segunda e a última fase desse mundo são fases aquáticas. E elas são muito lentas e não tem nada de especial nelas. Especialmente a última, em que é só um monte de blocos em lugares aleatórios. Mas a terceira fase desse mundo, sinceramente, eu acho que ela mereceu o prêmio de pior fase desse jogo. E não é porque ela é difícil, não. Mas é porque ela não tem absolutamente nada. A fase inteira é só um corredor completamente vazio, sem inimigos, sem obstáculo nenhum, sem buraco pra pular, parece mini buraco com lava. Mas o pior é que é uma fase com Bowser, e ele tá simplesmente enfiado em uma escada, mas você consegue simplesmente evitar ele passando por cima. Então tipo, qual é o propósito dessa fase existir? E as fases dos mundos A até D? Eu não tenho nada pra dizer sobre elas. A única coisa que eu tenho pra dizer é que pra você ter acesso a elas, você tem que zerar esse jogo 8 vezes seguidas. Não, eu não estou mentindo, isso não é uma piada. Você tem que sofrer nesse jogo 8 vezes seguidas pra sofrer mais ainda em 4 mundos novos. Porém, uma coisa engraçada que aconteceu comigo quando eu fui olhar meu save desse jogo no Mario All Stars, eu vi que de algum jeito eu tenho esses mundos desbloqueados. Sendo que eu só zerei o jogo uma vez e eu não mexi no jogo por um bom tempo. Não sei se isso é um bug ou se é assim mesmo que era pra ser. Acho muito provável que isso é só um bug. Mas eu tenho elas desbloqueadas. Só porque sim. Mas as fases desses mundos são tão parecidas com as fases normais do jogo que eu não tenho mais nada pra dizer sobre elas. E eu já não tenho mais raiva suficiente pra xingar esse jogo.
E esse foi Super Mario Bros. The Lost Levels. Esse é um daqueles jogos que dá vontade de voltar no tempo e impedir que meu eu do passado jogue esse jogo. Quase tudo no jogo é reusado do seu antecessor, tornando o jogo menos interessante, e o que tem de novo nele não é especial e não faz diferença nenhuma. Mas as fases definitivamente são a pior parte desse jogo. As fases são difíceis de um jeito tão desnecessário. Quase todas as fases você tem que ficar fazendo pulos precisos, ou você tem que ficar sofrendo para não ser morto pela ventania, ou você é forçado a ficar procurando blocos invisíveis para progredir no jogo. Esse jogo parece um compilado de fases do Super Mario Maker, mas só com fases que foram feitas com a bunda. Mas eu acho que a cereja nesse bolo de bosta são os mundos extras. Eles não têm nada de diferente das fases normais do jogo, ou são fases completamente feitas na preguiça. Sinceramente, os mundos extras são mais um dos motivos para eu não ter que jogar esse jogo de novo. Super Mario Bros 2 pode até não ser um dos jogos do Mario favorito de todo mundo, mas mesmo que você odeie ou ame esse jogo, você não pode negar que ele parecia mais uma sequência de verdade. Mesmo que esse jogo seja uma versão americana do Doki Doki Panic. O Lost Levels, por outro lado, não tem nenhum perdão. Tudo que ele faz é te deixar frustrado e confuso. E eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que o jogo é ruim por ser difícil. Se eu falasse que jogos difíceis são ruins, eu estaria falando que Dark Souls é uma bosta. Eu também não vejo nenhum problema em alguém fazer uma versão mais difícil de tal jogo. Além do mais que existem os Kaizo Mario, e eu sei que tem gente que gosta desses jogos Kaizo. Mas o problema do Mario Lost Levels é que ele é difícil de um jeito ruim. Ele não tem nada de especial e também não tem nada de bom que faça você querer voltar a jogar ele. Se o jogo não tivesse existido, eu duvido muito que ele teria feito alguma diferença na série do Mario. Então pra mim, Mario Lost Levels não é só um dos piores jogos do Mario que eu já joguei, mas também é um dos piores jogos que eu já joguei em toda a minha vida. Por isso que minha nota pra esse jogo é 1 de 10. Eu sei que é uma nota muito baixa, mas eu não consigo dar uma nota mais alta que isso. Eu só não dou um 0 porque pelo menos o jogo tem as coisas boas do Mario 1, especialmente no remake do All Stars. Enfim, é só isso que eu tenho pra dizer mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e me desculpe por esse vídeo não ser a parte 2 do vídeo de Strike Force Kitty. Mas é que eu queria fazer um vídeo falando de outro assunto. Bom, até o próximo vídeo, gente.